Tudo começou na quadra 57 do Renascença, ali numa casinha bem pequena, e começou com o irmão Pedro Lucas, a irmã Iseuda, a irmã Filis, que eram os missionários, a irmã Filis missionária e o Pedro Lucas, né, que estavam na direção. No início não eram poucas pessoas, os cultos eram realizados dentro da própria casinha, só que foi aumentando e aí já não cabia mais dentro da salinha, já fazíamos o culto ao ar livre, na frente da casa, nem murada não era. E aí, às vezes, quando começava a chover, era um pouco difícil, né? Porque já não cabia mais dentro da casinha. Em 1989, nós, através da Igreja Batista Nova Jerusalém, o pastor Pedro Alves da Cruz, nos enviou aqui para o bairro, eu e minha esposa, para começarmos um trabalho evangelístico aqui no bairro Renascença. Fizemos uma pesquisa no bairro para identificarmos alguns irmãos que tinham vindo de outras igrejas morar aqui no bairro. Aí foi quando nós localizamos alguns irmãos que ainda hoje permanecem aqui na igreja, como a irmã Arlene, a irmã Wagmar, o irmão Farley, que já está morando em Aracaju, e vários outros irmãos que começamos o trabalho juntos, visitando de casa em casa e fazendo os cultos, realizando os cultos nessa casinha. Do lado de fora, porque era muito pequeno, não comportava todas as pessoas, e a Igreja Batista Nova Jerusalém dando apoio, e assim o trabalho foi iniciado e foi crescendo, para a glória de Deus. Então eu com a minha família começamos a frequentar a igreja. Uma igreja bem pequena, mas com um obreiro muito dedicado, o irmão Pedro com a irmã Filis, que era uma missionária que fazia trabalho aqui em Teresina. E quando eu percebi assim, a dedicação dele, do pastor, do obreiro Pedro Lucas, em que empregar a palavra na obra, aquilo ali nos contagiou muito e ficou assim aquele desejo de fazer também a obra, de participar, de me integrar, porque a gente já conhecia o Evangelho e sabia que precisava estar verdadeiramente numa igreja. E então começamos. E aí poucos irmãos, mas muito amor que a gente tinha pela obra, e nós tínhamos um trabalho assim muito bom de evangelismo. Tinha também uma obra de ação social, que a irmã Filis estava na frente, que ela fazia visita, e que eu também participava, e que era muito bom, e que nessa participação, desse evangelismo de ação social, começamos a ganhar muitas pessoas para Cristo, muitas pessoas viram trabalhos e iam, porque a gente trabalhava nessa parte de visitar, sabendo que a pessoa tinha necessidade, a gente ia lá atrás, procurava a pessoa e levava o alimento, mas também pregava a palavra. E as pessoas vendo isso, elas iam para a igreja, entendeu? E gostavam, porque se tinha uma coisa que Pedro ensinou a gente, assim, de amar o próximo e de tentar fazer alguma coisa por eles. Daqui a pouco nós não podíamos mais ficar na casinha, porque tinham vários irmãos convertidos, novos convertidos, e nós precisávamos de um espaço maior para nos congregarmos. Foi quando surgiu a ideia de comprarmos um terreno no bairro. A Missão Batista Conservadora, através do pastor Alvino, nos ajudou naquela época para adquirirmos um imóvel. E aí começamos a construção, todos os irmãos ajudando, em regime de mutirão. E assim, através de mutirão, e de alguns irmãos que vieram de Barros para nos ajudar na construção. Uma coisa que me deixa muito contente e que que quando eu lembro me deixa assim emocionada, era da união. E de como essa igreja nasceu, era da cooperação. Essa igreja não nasceu com uma visão ditatorial, alguém mandando, alguém chegando e determinando como as coisas seriam. Ao contrário, essa igreja nasceu que é justamente a marca que essa igreja tem, de cooperação. As pessoas cooperando, nasceu todo mundo junto ali, fazendo, todo mundo, cada um fazendo a sua parte. E a gente, assim, quando a gente construiu essa igreja, né, a gente pôde ver as paredes levantadas e ver que ali
de cada um de nós um pedacinho. Cada um fez alguma coisa, assim, do seu tempo que tinha. Então, assim, é muito emocionante pensar que essa igreja nasceu nesse espírito de cooperação, de solidariedade, de comunhão, e que ela continua tendo esse espírito, e que foi uma marca que a igreja teve desde o início. Em 1992, a igreja foi organizada, a Igreja Batista Renascença. E cada vez mais crescendo, para a glória de Deus. Como nós não trabalhávamos na igreja em tempo integral, nós tínhamos outro trabalho, convidamos o pastor Enoque para ser o pastor da igreja. Chegamos na Igreja Batista Renascença em 1993. Na verdade, era uma igreja bem pequena ainda, iniciante, com 1 ano e 6 meses de organizada. Tinha sua liderança, como Pedro Lucas e Zeuda, missionária Phyllis, Farley, Williams, eram os irmãos que estavam mais na liderança do trabalho. Com isso, fomos convidados pela igreja e assumimos o trabalho ali. E, na verdade, havia uma grande carência, não só na igreja, mas no próprio bairro. Era um bairro muito carente. E com isso o trabalho começou desenvolvendo com suas lutas, dificuldades, mas Deus sempre abençoando. Havia apenas o templo pequeno e já tinha a construção também a parte atrás, com o lote com a frente para outra rua. E com isso, dentro de pouco tempo, a igreja foi crescendo, que logo foi tomando, enchendo o velho templo, que tivemos que partir para logo comprar lotes ao lado e prosseguir com o desenvolvimento da ampliação. E graças a Deus que tudo foi suprindo, Deus foi suprindo e nada houve de interrupção assim no crescimento da igreja. Vendo o crescimento da igreja, uma das coisas que nos preocupava muito era a vida espiritual dos crentes. Nos preocupava o trabalho com as crianças, mensageira do rei, embaixadores do rei, jovens, principalmente mensageiras e embaixadores que não tinham assim um trabalho definido com eles. Mas graças a Deus, Deus levantou líderes. E esses líderes vieram trabalhar essas meninas. Como foi lindo, 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 maravilhoso. Em 1994, surgiu, fomos informados de um encontro do EPL em Fortaleza, que é treinamento de pastores e líderes da Igreja Batista Central. Inclusive foi o irmão Pedro, Zeuda e, se não me engano, mais umas 2 pessoas da igreja. Eles chegaram muito empolgados e nos incentivando para o ano seguinte, 95, irmos um grupo. E, na verdade, nós fomos, acho que um grupo de 8 pessoas, inclusive eu e Ana Amélia fomos. E, na verdade, foi um encontro muito fabuloso. Nos despertou muito no desenvolvimento da igreja. E a primeira coisa que começamos a trabalhar foi na visão de dividir em grupos pequenos na igreja. A gente tinha o trabalho de pequenos grupos, como eu falei, grupo de família, né? Onde a gente se reunia na casa de cada irmão e era assim, aquela festa, né? Quando não era almoço, era jantar, era um lanche. E também, esses mesmos pequenos grupos, a gente tinha um trabalho de evangelismo nas quadras, onde cada grupo pegava 2, 3 quadras para a gente fazer aquele trabalho de evangelismo. A gente chegava numa casa, abordava a família, como o grupo era familiar, a gente chegava numa casa e o evangelismo era mais dedicado não só ao casal, mas também à família. E a gente falava do amor de Cristo para aquela família e, graças a Deus, surtiu efeito, como se vê hoje, né? Muitos têm chegado à igreja, ainda na época com seus filhos pequenos, e hoje, graças a Deus, essas famílias têm servido a Deus
aqui nessa igreja, né? E na época já existia ação social aqui na igreja, né? Eu lembro muito bem do serviço da irmã Águeda, que fazia com todo o amor, com toda a alegria, a parte do serviço social, e muitas pessoas foram ajudadas nessa época aqui na igreja através do serviço social. E, aliás, as pessoas se convertiam nos grupos pequenos e, ao virem para os cultos da igreja, apenas o líder apresentava as pessoas já convertidas. Daí partimos também para os ministérios da igreja. Surgiu alguns ministérios, como Ministério de Celebração, Ministério de Visitação, Ministério de Finanças e outros ministérios que surgiu. Bom, isso me marcou muito, a maneira como se trabalhava a rede ministerial na igreja na época, e no contexto do Ministério de Celebração não foi diferente. A figura do líder que me acolheu e que cuidou de mim, dos outros integrantes também. É muito interessante o cuidado. O Klebert, o líder do Ministério de Celebração, sempre se preocupou, era uma marca dele, com o envolvimento de cada servo, o nível de comprometimento de cada servo no ministério, e ele cuidava também do alimento espiritual. Era uma coisa marcante do Klebert, era isso. Ele sempre se preocupava com os estudos, com a ministração, e eu pude aproveitar bastante pelo tempo que estivemos juntos, né? Uma coisa interessante, o sistema de alarme da igreja falhou, entraram na igreja, arrombaram a igreja e, para completar, levaram alguns instrumentos, equipamentos de som. Inclusive eu perdi um violão, uma guitarra, fiquei deprimido por algum tempo. A igreja experimentou um tempo de louvor, a capela, que trouxe uma concepção, um despertar na mente de cada membro, e aos poucos fomos montando o equipamento e os bens começaram a chegar, seja por doação, seja por aquisição mesmo, por meios da igreja. Foi quando eu entrei num grupo de teatro da universidade e lá, fazendo as oficinas, eu percebi que era possível trazer algumas técnicas para cá, para a nossa igreja. E assim a gente começou, um grupo bem pequeno, éramos poucos jovens. Depois disso a gente foi trazendo outros jovens, até casais, casados, porque o número de jovens era um pequeno, Cláudio, Farley, esse pessoal aí foi ator também aqui, né? E aí a gente foi crescendo, as ideias de melhorar, trouxemos alguns professores de teatro que não eram evangélicos, mas que tinham técnicas de teatro para a gente aprimorar o teatro, porque não se faz teatro sem trabalhar com as técnicas de melhoramento, de interpretação. E a gente trouxe várias oficinas e com isso o teatro ganhou qualidade. E o Semearte ganhou um nome, né, Semearte, e a gente passou a apresentar peças em várias igrejas, em Teresina. A gente era convidado pela qualidade que o teatro tinha, porque nós, apesar de uma grande parte ser casado, mas a gente tinha um compromisso muito grande de estar ensaiando, de estar fazendo as oficinas antes para depois fazer os ensaios. E a gente também foi convidado por em algumas igrejas do interior, foi assim uma aventura. A gente saía em caminhão, pau de arara e outros carros mais para apresentar essas peças em cidades interioranas, e lá muitas pessoas se converteram, não só em cidades interioranas e outras igrejas pessoas se converteram, mas aqui nessa igreja também. Então assim, o teatro, as artes cênicas, elas têm essa função, e a nossa igreja tinha essa, e tem, né, graças a Deus ainda hoje o teatro continua aí, e a semente foi plantada lá. Assim, muito interessante como Deus vai direcionando a obra dele. E quando eu vi as pessoas querendo realmente aprender Libras, me implorando, eu tenho desejo de aprender Libras, aí pronto, agora o ministério vai surgir, né? Então o ministério surgiu dessa forma, o ministério Mãos que Anunciam, né? Que até então também não tinha surdos aqui, e do nada vieram os surdos morar até aqui também, próximo à nossa
comunidade, aqui no bairro, aqui perto da igreja, e surdos vieram se chegando aqui na igreja, se convertendo também, né? Desde criança, adolescente, jovem, cresceram aqui na igreja. Isso foi muito bom, teve muitos frutos do Ministério Mãos que Anunciam, né? Eu fiz parte do Ministério Mãos que Anuncia, foi um momento muito importante na minha vida. Quando eu cheguei no ministério, tinha o Guedes como líder e a Socorrinha, e Deus colocou no meu coração o desejo de aprender Libras, né? Eu agradeço a vida do Austin, que foi quem, né, pacientemente me ensinou, e surgiu o desejo missionário de estar evangelizando os surdos. Tá? No início, né, nós sabemos que o ministério começou apenas com o Guedes e a Socorrinha, né, como intérprete, o Austin e o Edson, que era um outro surdo, um adolescente, que chegaram na igreja. E com a chegada de novos intérpretes, através de um curso ministrado pelo Guedes, que na época, né, nós tivemos o privilégio de participar, mais ou menos 20 pessoas, onde nós aprendemos Libras. E Deus colocou no desejo no nosso coração de estar fazendo visita aos surdos, integrando eles na igreja. E aí o Guedes visitou ele, bateu na porta dele e a mãe dele perguntou: quem é? Ele perguntou: ah, e tem um surdo? É o Guedes. E ele veio e cumprimentou o Guedes e pediu para sentar e ouviu os conselhos dele, e o Guedes falou da igreja, né? Ele explicou que tinha se desviado, né? E a família disse: você pode deixar seu pai e sua mãe? Disse: pode, você pode ir para a igreja. E aí o Guedes convidou ele para conhecer o ministério, Mãos que Anuncia, e ele foi, né? Eu vou ver como é que acontecem as coisas lá. No domingo, e aí ele junto com o Guedes era o único, né? E com a continuação, ele fez um curso para as pessoas, mais ou menos 20 pessoas, 30 pessoas, muitos, e ele começou a aconselhar e foi se desenvolvendo. Eu era crente da igreja Assembleia de Deus em Timon, mas lá não tem intérprete, ela é a única surda, né? Depois mais 4, nada de intérprete, e ela ficava lá, não é? Com paciência, Deus sabe, eu preciso crescer, né? E aí ela veio, olhou, né? Pensou: eu vou ter muito prazer de encontrar os surdos, conversar na igreja. E aí ela conheceu o Austin, e o Austin convidou ela, né? E ela disse: não, espera um pouco, eu estou estudando, mas quando terminar eu posso ir junto, né? Eu estudava no Cefet, né? A Valdenir, né, me chamou junto com o Guedes, e aí ela foi para a casa da Valdenir, o Ministério Mãos que Anuncia, à noite, né? E ela olhou a interpretação, era tudo bonito, muito importante. Ela sentiu prazer e alegria, né? Um prazer de visitar, e assim foi se dando, ela continuou, e ela tem prazer de vir na igreja sempre. Uma das preocupações era as crianças. A gente ia para os treinamentos lá em Fortaleza, para o EPL, quando chegava empolgado, mas a gente não podia fazer tudo, não dava para fazer. Mas graças a Deus, com o maior número que foi, chegava, já era mais cabeças pensantes, e essas cabeças começavam a dizer: vamos fazer assim e assim, e começamos. E hoje a gente vê também a maravilha do Espaço Criança. O trabalho infantil que a gente tem aqui no Espaço Criança é um trabalho que teve como precursores a irmã Ana Amélia, a irmã Cida e a irmã Socorro Simeão, né, que viajaram para um encontro de líderes, né, de pastores e líderes na Igreja Batista Central de Fortaleza. E nesse encontro elas viram transformação de vidas ali, de crianças e de adultos. Então elas foram impactadas com aquele trabalho e elas se sentiram assim
a ponto de tentar instalar esse trabalho aqui na igreja, né? E a Raquel implantou esse trabalho que é feito aqui. É um trabalho que na realidade a gente chama aqui, é uma igreja que existe aqui, na linguagem delas, de fácil entendimento para elas, diferente do culto para adulto, na pregação para adulto. E a gente tem visto que é um trabalho assim motivador para elas têm se convertido ali naquele local, têm trazido família. Hoje nós temos famílias inteiras que vieram através de suas crianças aqui para a igreja, hoje estão servindo a Jesus. No culto, eu não entendi algumas palavras e no Espaço Criança, a gente se divertia bastante, os louvores, dançávamos, nos divertíamos, tinha as brincadeiras, todo mundo ali unido, brincando, as crianças, bastante comunhão mesmo. Na hora do louvor, a gente brincava, pulava ali, e na hora que terminava o louvor tinha sempre o pequeno grupo que dividia os garotos e as garotas, e era cuidadosamente dividido, porque cada criança tinha o seu jeito de entender, cada um com a sua faixa etária. Eu aprendia bastante quando eu ia com os meninos ali da minha idade, de 9 a 11 anos, eu aprendia bastante os valores que a gente aprende muito aqui na igreja. E eu aprendi muito assim mesmo, foi com o Tiadão, aprendi o que ele ensinava, que ele dizia bastante coisa e hoje eu levo isso para a minha vida também. O segredo do crescimento da igreja é a liderança, são os líderes da igreja, que uma vez treinado, eles têm como ajudar a igreja no seu crescimento, no seu desenvolvimento, na solução dos seus problemas, na expansão do trabalho e, sobretudo, na comunhão da igreja. E a Igreja Batista Renascença sempre teve essa visão de preparar obreiros para o campo, né? Hoje são mais de, acho que 4 pastores que estão aí já atuando nas igrejas, né? Como obreiros mesmo, justamente por isso, né? Porque a igreja teve essa visão de enviar e o apoio importante da igreja não foi só o apoio financeiro, né? Mas foi o apoio espiritual. A liderança sempre acompanhou, né? Acompanhou o desenvolvimento da gente. E outra coisa importante, a igreja deu oportunidade para a gente se envolver na obra, né? A gente tinha toda a liberdade dada pela liderança da igreja. A liderança da igreja confiava, entregava o púlpito, desde a escola bíblica, enfim, nós tínhamos liberdade para trabalhar. Por isso eu acho que isso foi importante na minha formação e o que eu aprendi da liderança, assim, no que se refere a liderar, eu devo muito à preparação que eu recebi na Igreja Batista Renascença. Eu costumo dizer que a IBR é uma escola de formar pastores. Muitos foram os pastores que foram enviados ao seminário por esta igreja, nos quais eu sou um deles. E quando eu cheguei no seminário enviado pela IBR, eu achava que todas as coisas que eu fosse ver ali seriam novidades para a minha vida. Mas à medida que os anos iam passando no seminário, eu ia observando que a maioria das coisas que eu aprendia na teoria, eu já sabia na prática, por ter aprendido na IBR através dos treinamentos de líderes que a igreja nos proporcionava. Então, hoje eu gostaria de dizer que para mim foi um grande privilégio fazer parte dessa igreja. Então, visitando os lares, porque os mais velhos aí nos conhecem, sabe que a gente gosta de estar na casa dos crentes, visitando, compartilhando, vendo como vai, né? Então, ali no Monte Horebe, nós tivemos aquela visão de tantas crianças ali, sem conhecimento de Deus, crianças vivendo de uma maneira que não era agradável, os pais sem muito tempo para cuidar, os sem orientação para cuidar. Começamos ali a congregação na creche, lá no Monte Horebe, onde nós tivemos a ajuda de muitos irmãos, a Netiba, a Lúcia, Simeão, muitas senhoras também nos ajudaram, jovens.
muitas crianças mesmo chegaram ali para aquela creche e foi ali onde começou propriamente a congregação com o trabalho com as crianças. Depois, então, foi construído um templo lá e passamos para o templo e o trabalho foi crescendo. Quando eu vim da IBR, eu vim praticamente com a minha família, já tinha se convertido, nós todos. E quando chegamos aqui na Congregação Batista, eu já morava aqui, mas congregar aqui mesmo ainda não. Eu já encontrei a irmã Marina, que já estava na obra, e daí fui mais uma ajuda para ela. Depois veio o irmão Tony Cruz, que veio com esse suporte mais. Então daí a gente começamos mais a um serviço mais valoroso para Deus. Quando nós começamos aqui, praticamente me chamaram, né? E exatamente porque minha profissão pedreira, exatamente para construir da fundação o templo. E hoje nós temos esse templo aqui, já mais bem encaminhado. E outra também, quando nós começamos a fazer os cultos aqui, já era praticamente no chão, na pissarra. Havia uma grande pissarra, chegava com os pés limpos e voltava com os pés empoeirados. Mas diante de tudo isso, Deus estava em primeiro lugar, todas as coisas. Então hoje a gente vê que teve a passagem do irmão William também, que veio, foi uma bênção também para o crescimento da obra. E também teve, por último, penúltimo, o irmão José Maria, também veio também, teve essa participação aqui. Deus sabe todas as coisas, por isso é que hoje nós vem cada vez mais lutando para que essa obra cresça, porque ela não é nossa, ela é de Deus. Assumimos recentemente esse trabalho aqui nesta comunidade, esta congregação que já tem um bom tempo, mas acreditamos que agora com esse trabalho, dando continuidade, fazendo algumas mudanças na estratégia, cremos que vamos em breve organizar aqui uma grande igreja. A congregação nesta comunidade faz a diferença neste ponto. Além da sua vida espiritual, também trabalhar com a área social. E depois Kiko foi para o seminário e pastor Ivonaldo também. Inclusive eles foram mais ou menos contemporâneos um do outro. E fizeram o seminário e, como estava próximo para mim me aposentar, estávamos preparando os dois para ficar na igreja. Este era uma visão que nós tínhamos de colocar os dois na igreja. Mas como o seminarista, o obreiro, ele vai para o seminário se preparar para o ministério pastoral, então, quando Kiko já havia terminado, ele recebeu o convite da Igreja Batista do Calvário, ele nos procurou, eu fiquei um pouco assim de dizer sim ou não, depois eu disse, não, mas se você sente que Deus quer que você fique na igreja, então fique, não tem problema. Ivonaldo fica aqui. E na verdade, no último ano do nosso ministério, Ivonaldo já tinha terminado o seminário, ainda não estava ordenado, mas ele havia terminado o seminário. Com isso eu convoquei a liderança da igreja e apresentamos Ivonaldo, não como eu indicando ele para ser o pastor, mas para a igreja avaliar e ver o que ela sentia. Com isso a liderança realmente apoiou Ivonaldo e isso nos trouxe muita alegria em ver que a igreja estava aceitando um obreiro que realmente nasceu aí, cresceu, e isso nos trouxe muita alegria. Em julho vão fazer 14 anos que eu faço parte da Igreja Batista Renascença. E eu me lembro muito bem o dia em que eu cheguei na igreja. Eu era um jovem sem perspectiva, sem sonhos. E eu jamais imaginei que um dia estaria na posição que eu estou hoje como pastor da igreja. Porque eu acredito que foi o mover de Deus na minha vida, porque Deus tinha um plano na minha vida. E tudo aconteceu assim de forma extraordinária, né?
Quando eu cheguei na igreja, eu percebi que a igreja era uma igreja acolhedora, uma igreja que também tinha esse foco de investir nas pessoas. E logo fui me envolvendo, né, com os trabalhos da igreja. Eu me dediquei ao ensino, em aprender realmente a palavra de Deus através da escola bíblica dominical. E logo ali, alguns irmãos, alguns professores da escola bíblica dominical me encorajaram a me envolver em alguns ministérios, em algumas áreas da igreja. E através desses ministérios, a liderança da igreja foi descobrindo, percebendo em mim alguns dons, algumas características que talvez faria de mim um líder futuramente. E aí, através dos ministérios que eu participei, eu trabalhei com jovens, trabalhei com o Ministério de Coreografia da igreja e procurei me envolver bastante nessas áreas. Eu também desenvolvi um trabalho com o Ministério com surdos na igreja. Isso fazia algum tempo que não tinha nenhum trabalho para jovens. A gente percebeu essa necessidade e quem trouxe a ideia para nós foi o pastor Ivonaldo, na época só Ivonaldo, e ele desafiou a gente. Ele trouxe para nós, nos reuniu algumas pessoas. Eu lembro que tinha eu, a Jael, o Anderson e algumas outras pessoas que se reuniram a primeira vez e fomos desafiados a iniciar um ministério com jovens. A gente, na época, não sabia exatamente o que a gente ia fazer. A gente queria começar alguma coisa e a gente, de certa forma, a gente queria fazer algo diferente, inovar de alguma forma. E eu lembro que a gente só começou, de fato, as atividades depois de um dos EPLs. E aí o Ivonaldo chegou com ideias, que conheceu o Ministério de Jovens de lá, que eles faziam muitos eventos criativos, bem feitos, bem organizados. E nós fomos contagiados com essas ideias, com essa vontade, e a gente começou. Eu lembro que o primeiro evento, a primeira grande atividade nossa foi uma série de cultos temáticos chamados 7 Pecados Capitais, baseado no filme sobre os 7 Pecados Capitais. E a ideia era cada culto a gente trazer coisas interessantes, a gente inovar de alguma forma. E através desses trabalhos, né, foi vindo o interesse, né, por parte de alguns irmãos e também por parte de mim. E aí, então, fui desafiado a procurar estudar no seminário, procurar fazer um curso teológico. E eu sei que foram muitos desafios, muitas dificuldades que eu enfrentei durante todo esse tempo. E através do curso no seminário, eu pude, então, descobrir em mim um dom, uma característica, né, que Deus estava assim colocando, que era de pastorear, de ser um futuro missionário, obreiro. Mas eu sabia que o intuito maior que eu tinha era de poder contribuir com a igreja de alguma maneira. E depois que nós assumimos a igreja já estava passando por um outro processo de transição. A igreja já estava voltando novamente para o trabalho de pequenos grupos. O trabalho dos pequenos grupos, que também eu estive lá quando começou, e era uma coisa meio rústica, a gente não sabia ainda exatamente como dividir, mas eu lembro de uma reunião que a gente fez na casa que hoje é o pastor Kiko, que eram grupões, né, de homens e mulheres. Então, a gente se reunia, conversava, não sabia bem o que fazer, mas ali foi a semente do pequeno grupo dentro do ministério e dentro dos jovens em si, que hoje é um foco, para mim também é uma paixão, é o pequeno grupo. Eu acho que fez muito da maturidade que os jovens têm hoje. Foi construído dentro do pequeno grupo e é construído dentro do pequeno grupo. É um local de avivamento, é um local de amizade. E é muito bom saber que, inclusive, inspirou muito do que a igreja é de pequeno grupo, foi a nossa experiência, porque nesse período não tinha toda a igreja vivendo pequeno grupo. Era uma experiência nova, um pioneirismo dos jovens, né, a trazer essa ideia.
E eu acho que combina muito com os jovens essa questão de se unir, de se reunir, de ter vínculos de uma maneira mais próxima. Muito mais do que o grupo grande, o pequeno grupo traz essa experiência, né? E durante esses 4 anos a gente tem investido nessa área, porque nós entendemos que o pequeno grupo é a célula de sobrevivência da igreja, onde a igreja tem a ampla possibilidade de desenvolver evangelismo, integração, comunhão e tantas outras coisas maravilhosas que o pequeno grupo é capaz de fazer. E hoje nós podemos dizer que nós estamos vivenciando, experimentando essa coisa tão maravilhosa que é a vivência em pequenos grupos. E eu agradeço muito a Deus pela visão da Igreja Batista Renascença, principalmente pelos líderes que passaram pela igreja, aqueles que tiveram a visão de investir, de inovar, que tiveram a visão de ir até Fortaleza, ali poder aprender com aquela igreja. E eu agradeço assim muito assim a vida do pastor Enoque, que foi assim um pastor muito sábio, uma pessoa que tinha uma mente aberta e que pôde contribuir juntamente com a sua liderança para que hoje a Igreja Batista Renascença possa ser o que ela é hoje. Eu acho que hoje eu estou juntamente com os líderes da igreja, hoje nós estamos colhendo aquilo que foi plantado há muito tempo atrás, e hoje nós estamos colhendo esses frutos maravilhosos. E temos procurado aperfeiçoar esse trabalho com pequenos grupos, e a nossa visão é que a igreja ela possa realmente viver pequeno grupo em toda a sua área, e todas as pessoas da igreja, desde a criança até o idoso, possa estar vivendo em pequenos grupos. E isso tem sido algo extraordinário, tem acontecido algo fabuloso na nossa igreja. Nós temos visto, domingo a domingo, pessoas se rendendo aos pés de Cristo. Isso é fruto desse trabalho. A igreja está alcançando a comunidade. A igreja não está se resumindo apenas aqui ao templo, a esse trabalho aqui que nós temos no templo, ao culto. Não, a igreja está desenvolvendo o trabalho lá de casa em casa, está alcançando as pessoas lá na sua vizinhança, na sua localidade. E muitas pessoas de vários lugares aqui têm vindo até a igreja, porque é fruto desse trabalho. E a nossa perspectiva de futuro é que esse trabalho ele possa se desenvolver mais e mais, que a gente possa realmente ter a capacidade de se multiplicar mais e mais, principalmente no que diz respeito à liderança. Nós precisamos multiplicar a quantidade de líderes que hoje nós temos. O foco da igreja, na verdade, ela vem sido estabelecido desde o começo ali, quando aqueles irmãos, aqueles líderes tiveram essa visão, de desenvolver um trabalho paralelo ali com a Igreja Batista Central de Fortaleza, que hoje nós temos colhido muitos frutos daquele trabalho e Deus tem nos abençoado de forma assim rica e abundantemente. É muito prazer em falar com os irmãos um pouquinho do começo da nossa igreja. Eu lembro da casinha e a liderança de cada um, especialmente Dona Maria José, Farley, Nalva, Pedro Lucas e Isilda, e muitos outros que cada dia ajudaram. E lembro da mudança para a sede atual, onde tinha só uma casinha e depois foi construído a igreja grande. E estou orando por vocês e espero que dará certo visitá-los mais tarde no ano. Tchau. Para nós que fomos lá do início, é muito assim gratificante, nosso coração assim, se enche de alegria de vermos assim como tudo começou, com poucas pessoas e de repente a gente olha assim para esse templo aqui imenso e tanta gente, então nosso coração realmente se enche de muita alegria,
A Igreja Batista Renascença é uma igreja abençoada por Deus, certo? E que depois de 20 anos, hoje nós podemos fazer parte da história dessa igreja. Isso muito nos alegra, muito nos honra em saber que nós fazemos parte, que nós estávamos aí quando tudo começou há 20 anos atrás. E acima de tudo, eu gostaria de dizer que nós não podemos jamais esquecer do verdadeiro foco, que é o nosso Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém.